meu Senhor, hoje venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Deus, meu Senhor, hoje venho a Ti com meu coração cheio de louvor. Tu sempre estás ao meu redor, entre as estrelas, o brilho do sol. Vou te agradecer por todo o amor. Vou te oferecer todos os dons. Em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar, em tuas mãos me entregar. Bom dia. Que Deus abençoe esse nosso momento com o nosso Deus. Por meio da palavra, Ele está conosco. Assim Ele nos dá o fortalecimento da fé, nos dá o perdão, nos orienta para uma vida cristã de amor a Ele, ao nosso próximo. Que Deus abençoe também as crianças, que dê às crianças. Professora Priscila está aqui, vai dar a escola dominical. Então as crianças que estão presentes aí, acompanhem a professora Priscila, que vão aqui para o prédio ao lado, para a escola dominical. Hoje vai ter uma historinha do semeador, a parábola do semeador. De repente os pais, alguém tem que ir junto, né, para dar uma incentivada. Aí depois eles ficam mais à vontade e aí podem os pais retornar para cá. Deus abençoe esse momento com as crianças e abençoe a professora também no dirigir da sua palavra lá para elas. Nós vamos cantar o primeiro hino. Entoa, ó grei remida.
fazemos invocação. Em nome de Deus Pai, que nos presenteou com o dom da vida e continua nos presenteando com todo o necessário para o sustento do nosso dia a dia. Em nome de Jesus Cristo, que nos dá de presente o perdão dos pecados e a salvação eterna por meio da fé nele. E em nome do Deus Espírito Santo, que nos dá de presente por meio do batismo, da pregação da palavra e da Santa Ceia, a fé em Jesus e uma vida santificada. Em teu nome nos reunimos aqui, ó Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Diante de Deus queremos nos curvar. Essa ação de nos dobrar diante de Deus, ela não é fácil, porque nós somos resistentes e orgulhosos às vezes de não admitir os nossos erros. Mas a cada culto nós temos então esse convite amoroso de Deus dizendo que eu quero te perdoar, eu quero te dar a absolvição da culpa, te dar a paz com Deus, por meio do perdão que concedo através do meu Filho Jesus Cristo. Esse convite amoroso de nosso Deus é para nos trazer a alegria e a paz com Deus e com o nosso próximo. Queremos então nos dirigir a Deus e assim diante dele nos colocarmos humildemente para confessar os nossos pecados e pedir perdão. Convido vocês para orar junto comigo dizendo então: ó Deus de toda a misericórdia, nós te confessamos que por natureza somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos por isso a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes, tem misericórdia de nós, dá-nos o teu perdão, consola-nos com teu Santo Espírito. Amém. Como ministro da Palavra de Deus e em seu nome, declaro a cada um de vocês: os teus pecados estão perdoados. Através desse perdão que você tenha paz com Deus, paz com o teu próximo, paz contigo mesmo. E agora queremos, perdoados e arrependidos, andar por um caminho que Ele nos conduz, que Deus nos dirige. E assim começamos então a refletir na palavra de Deus. E no culto de hoje, essa primeira leitura é do Salmo 146. Salmo 146. Fazemos a leitura deste salmo de forma responsiva. Aleluia! Que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver. Não ponha sua confiança em pessoas importantes, nem confie em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar, e de tudo o que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome.
O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra e ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Podemos sentar? Cantamos o próximo hino? Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. A leitura do Antigo Testamento, registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 17, os versículos 8 a 16. O contexto dessa história aqui está num contexto maior em que Elias está fugindo do rei Acabe e da esposa dele, a Jezabel. Primeiro ele foge e fica num riacho, onde tem uma aguinha para ele beber, porque Deus tinha, através do profeta Elias, decretado que não haveria chuva, enquanto Deus não enviasse novamente. Lá no final da história, isso será em torno de 2 anos ou mais, que ficou sem chover. E aqui então é o início dessa fuga, onde no primeiro momento naquele riacho, em Querite, ele também recebe alimentos que são trazidos por corvos,
Depois que a água seca ali, ele vai então, conforme Deus orienta, para uma cidade chamada Sarepta, para a casa de uma viúva que iria então dar o sustento para ele. E essa história é bem dramática, e acompanhamos então essa leitura que diz assim: Então o Senhor Deus disse a Elias: Apronte-se e vá até a cidade de Sarepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Sarepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva que estava catando lenha. Elias disse a ela: Por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia indo buscar a água, ele a chamou e disse: E traga um pão também, por favor. Porém, ela respondeu: Juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar a sua comida, mas primeiro faça o pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: Não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Cantamos o próximo hino: Estamos no mundo, mas dele não somos. A leitura do Evangelho encontramos registrada em Marcos capítulo 12, versículos 38 a 44. Aqueles que puderem ficar em pé para acompanhar a leitura do Santo Evangelho, conforme registrado em Marcos capítulo 12, versículos 38 a 44, onde diz:
Uma grande multidão escutava com prazer o que Jesus ensinava. Ele dizia ao povo: cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de andar para lá e para cá usando capas compridas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Preferem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Jesus estava no pátio do templo, sentado perto da caixa das ofertas, olhando com atenção as pessoas que punham dinheiro ali. Muitos ricos davam muito dinheiro. Então chegou uma viúva pobre e pôs na caixa 2 moedinhas de pouco valor. Aí Jesus chamou os discípulos e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Essa viúva pobre deu mais do que todos, porque os outros deram do que estava sobrando. Porém, ela, que é tão pobre, deu tudo o que tinha para viver. É aqui a leitura do Evangelho. Juntos queremos confessar a nossa fé cristã com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, o nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar? Cantamos o próximo hino, que fala da administração dos bens que Deus nos concede.
Que Deus abençoe o meditar da sua palavra. Esse que poderia ser chamado, por causa das leituras bíblicas, o Domingo das Viúvas. Quero também falar sobre isso e sobre o texto do Evangelho de hoje, que tem a ver com as nossas ofertas. Na verdade, o texto lá do Salmo, que é o primeiro que nós lemos, onde aparecem as viúvas, né? O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra, Ele ajuda as viúvas e os órfãos. Aliás, neste salmo também é colocado pelo salmista de que nós temos uma vida passageira. Não importa se somos pessoas importantes. Diz o texto, no versículo 4 do Salmo 146, quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Põe a sua confiança em Deus. Ele cumpre as suas promessas. São recortes deste salmo, o Salmo 146. Depois, ouvimos na leitura de hoje a viúva de Sarepta, que naquele momento de crise, que não chovia, não tinha água, as plantas morrem, os animais que comem as plantas morrem, e assim também as pessoas vão passando dificuldades. E tudo isso acontecia porque o povo de Israel, começando pelo rei Acabe, eles se viraram contra Deus. O rei Acabe foi com a esposa Jezabel capaz de colocar dentro do templo de Jerusalém um poste ídolo do deus Baal. Matou profetas, perseguiu o próprio Elias. Mas Deus estava amparando e cuidando do seu profeta. Primeiro lá naquele rio Querite, com os corvos trazendo comida para ele. Depois ele se deslocou, quando acabou a água daquele riacho, para a cidade de Sarepta, onde então uma viúva que tinha um filho pequeno, Deus disse que ela ia ajudar ele. Chegando lá, veio esse drama: prepara um pão para mim. Olha, só tem um pouquinho de farinha num jarro e um pouco de azeite, mas um pouquinho de farinha num pote e um pouquinho de azeite no jarro. Vou preparar o pão, eu e meu filho vamos comer a última refeição, porque não tem mais nada, e vamos morrer. Que situação, hein? Que drama. Às vezes a gente também se encontra em situações muito complicadas diante de nós, que a gente não sabe muito bem o que fazer, o que vai acontecer. Dá um desânimo total, um desespero. Lembrando sempre que o desespero é falta de esperança, é o contrário de esperança. Mas então Deus tinha dito para Elias, e através de Elias conversando com aquela mulher, que ela fizesse um pãozinho para ele. E se ela fazendo isso, não ia faltar farinha no pote, não ia faltar azeite no jarro. Acontece aqui, o milagre da multiplicação dos pães, semelhante daquilo que Jesus faz no Novo Testamento. Eles vão ter pão, não acaba a farinha, não acaba o azeite. Deus dá o sustento, Deus cuida do seu profeta através desta viúva. E ela podia muito bem ter dito: não vou te dar nada. Mas ela dispõe tudo o que tem e oferta para o servo de Deus, para o profeta de Deus. E depois nós temos no Novo Testamento a leitura do Evangelho,
que começa com um discurso muito duro de Jesus para os líderes religiosos daquela época. Os mestres da lei, são professores, professores da lei. A lei é o Antigo Testamento, a palavra de Deus. São os pastores, os teólogos. E os fariseus, eles são aqueles que administram o templo. Poderíamos chamar aqui da diretoria da igreja. E eles estavam preocupados só com eles mesmos. Gostavam de umas roupas bonitas, ficar que nem um pavão desfilando para lá e para cá, tendo assim a admiração e o respeito de todos. Faziam banquetes, olha só, banquetes. E o texto então duro de Jesus: exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para dar uma disfarçada, fazem orações compridas, meio que para encobrir assim os seus maus delitos. As viúvas, né? É interessante aqui lembrar que, diferente dos tempos de hoje, nos tempos bíblicos, tanto lá de Elias como nos tempos de Jesus, não tem previdência social, não tem pensão, não tem aposentadoria. Por isso que as viúvas são pobres viúvas, a não ser que elas tenham um filho já adulto que tenha compaixão e sustente e cuide delas. Tem aquele milagre em que Jesus ressuscita o filho da viúva de Naim. Naim é uma localidade, Jesus está passando por ali, e aí passa um cortejo fúnebre, onde o único filho desta viúva tinha morrido. Ela ia ficar totalmente desamparada, sozinha. Pobre viúva. Mas Deus se compadece. Jesus vai lá, toca nele e ressuscita ele, devolvendo então a alegria e o sustento àquela mulher, àquela viúva. As viúvas, elas precisam dos cuidados, mesmo que talvez tenham um sustento. E diria não só as viúvas, mas os viúvos. E aí, puxando o texto lá do Antigo Testamento, do Salmo, os órfãos, aqueles que estão de alguma forma sem os seus queridos familiares mais próximos por perto, daqueles que dependem, crianças órfãos, viúvos e viúvas que precisam de ajuda, devem ser assistidos, inclusive pela igreja e por todos, mas não só no sentido material, também no sentido afetivo, no carinho, no cuidado, na atenção. Fazemos isso como parentes, como familiares. Fica esse então o conselho dos textos bíblicos referente àqueles que estão sós, que precisam de cuidado e amparo. Ainda no texto lá de Marcos 12, que lemos hoje, Jesus está ali com os discípulos, observando as pessoas colocarem as suas ofertas, e ele via que muitos ricos davam muito dinheiro. Não está escrito aqui, mas vamos ajudar aí nossa imaginação, né? Muitos ricos, pessoas que têm condições financeiras generosas, eles ofertavam muito dinheiro. Naquela época não tinha papel, geralmente o dinheiro era as moedas, e provavelmente, pelo que nós temos registrado, elas sempre estão agregadas a um metal valioso, muitas moedas de ouro, de prata, muitas moedas de grande valor. E aí chega ali naquele contexto
uma pobrezinha de uma viúva e coloca ali 2 moedinhas de pouco valor, não é de ouro, não é de prata, é 2 moedinhas de pouco valor. E aí então Jesus faz esse comentário: eu afirmo a vocês que isto é verdade, esta viúva pobre deu mais do que todos. Aqui eu fico imaginando os discípulos olhando com aquela cara deles de interrogação, né? Coçando atrás da orelha. Acho que Jesus não entende de conta, não entende de finanças. Como assim? 2 moedinhas, e ela ofertou mais do que todas as outras pessoas que colocavam muitas moedas de grande valor ali. Então Jesus explica, é que os outros, mesmo dando muito, eles davam do que sobrava, do que estava sobrando, talvez nem faria falta. Talvez olhando para aquela viúva eles vão dizer: mas como eu oferto bastante, muito. Mas eram sobras. E aquela viúva, diz Jesus, mesmo sendo pobre, ela deu tudo que tinha para viver. Usando as porcentagens, aqueles muitos ricos que ofertavam muito dinheiro, talvez estavam ofertando 50, 40, 5, 15% do que tinham. Mas esta viúva ofertou 100% do que tinha. Isso nos faz refletir, primeiro olhando assim, é uma viúva pobre, e mesmo assim ela tem o que ofertar. Eu já ouvi algumas vezes assim argumento: não, eu sou pobre, eu tenho que ser ajudado, eu não posso ofertar. Mas mesmo sendo pobre, alguma coisa se recebe. E se tem então assim a gratidão de ofertar. E ofertar a si mesmo, ofertar o seu coração a Deus. E aqui eu quero então rapidamente ter algumas lembranças sobre como é administrar as coisas que nós cristãos, conforme falamos no Credo Apostólico. No Credo Apostólico dizemos que Deus é o Criador de todas as coisas, inclusive de mim. Ele me criou, me deu a vida e continua me cuidando, me sustentando. Ele me deu razão, posso pensar, posso trabalhar em alguma coisa, ou uma habilidade, e dali eu ganho o meu sustento. Reconheço que Deus me dá generosamente muitas coisas, e dali então eu administro para mim, para minha família, para pessoas necessitadas que batem à minha porta, ou quem eu posso ajudar de alguma forma, pago minhas contas e também oferto para a pregação do Evangelho. Como que se administra isso? Não é somente dinheiro, como eu administro o meu corpo, como eu estou me cuidando, a minha mente, o que eu vejo, o que eu leio. Eu leio a Bíblia, venho no culto. E aí o tempo, como eu administro o meu tempo, desse Deus que me dá todo o tempo e eu não tenho tempo para Ele, não tenho tempo para minha família. Tem tempo para trabalhar, para descansar, para lazer, e é importante isso. Como eu administro esse tempo na minha vida? Os dons e talentos, que está meio escurinho, mas aqui tem um cara lá, trabalhando aqui do lado da igreja, assim na jardinagem. Tem o pessoal que toca algum instrumento, tem a professora da escola dominical, tem gente que trabalha na diretoria, tem gente que ajuda aqui na recepção da igreja, filma o culto,
enfim, sempre tem alguma habilidade, algum dom que nós podemos também ofertar, cantando no coral, enfim. Tem muitos dons que Deus nos dá para servir no seu reino e servir as outras pessoas, ajudar a quem precisa. E também tem, dentro desse contexto todo, os nossos bens, o nosso dinheiro, como nós administramos ele. E se ali tem um lugar para as coisas de Deus. E aí tem essa parábola dos talentos. Talento é uma moeda. E aí o administrador foi viajar e deixou um pouquinho com cada um, né? Deixou 5 talentos com um, 2 talentos com outro e 1 talento com o terceiro. Os 2 primeiros multiplicaram aquilo, fizeram o dobro. O terceiro, que tinha 1 talento só, ele enterrou, porque ficou com medo, talvez de ser xingado pelo patrão, enfim. E aí quando o patrão voltou para um acerto de contas, até esse pouco foi tirado dele. E aqui essa parábola, ele não fala de dinheiro, o talento não é dinheiro. Esse talento ele é o reino de Deus, é o evangelho de Deus. O que nós fazemos com o evangelho de Deus? Enterramos e guardamos só para nós? Ele é para ser multiplicado, é para ser anunciado, dito para todas as pessoas. E aí entra as nossas ofertas, elas servem para isso, para a pregação da palavra, para cada um de nós ser mantida e também atingir aqueles que ainda não a ouviram, multiplicar o evangelho, multiplicar e aumentar o reino de Deus pela proclamação da palavra de Deus. E assim que Deus age com a ação do Espírito Santo, tocando o nosso coração por meio do pregar da palavra, através do anúncio do evangelho. E assim sabemos que Jesus manda o seu Filho para salvar o mundo que está se perdendo, pessoas que estão sendo condenadas. O Evangelho de Cristo é aquele que traz a boa notícia da salvação para salvar o mundo. Tem esse esqueminha aqui que eu gosto, e aí eu começo a voltar para... Está meio pequeno aqui, mas a parábola lá do... Não é a parábola, o texto de hoje da viúva pobre é mais ou menos isso aqui, onde ela dá 100% do que tem. Às vezes as pessoas, quanto é que eu tenho que ofertar? Eu sempre digo 100%, né? Só que é nesse esquema aqui, ó. Deus me dá, né, corpo, alma, né, todas as coisas, família, amigos, bens, tempo. E aqui eu administro isso com a minha família e devolvo para Deus 100%, canalizando isso para quem precisa, os necessitados, na sociedade, assim, pagando as minhas contas. Na minha família aqui vai a maior parte, mas tem que administrar. Deus me fez alguém para administrar ali no lar, e através da igreja eu oferto uma parte, e eu que vou administrar quanto que vai ser, e assim, ó, eu devolvo 100% daquilo que Deus me deu, assim como fez a viúva pobre. Ela doou tudo que tinha para viver, que nem a viúva lá que ajudou Elias. Ela tinha um pouquinho só, ela ofertou aquilo para Deus, para o profeta de Deus, e nunca faltou farinha na sua tigela, nunca faltou azeite no seu jarro. E essa viúva pobre, mesmo sendo tão pobre, ela tinha algo a agradecer e a ofertar. Assim também todos nós temos. E obviamente isso é um reflexo daquela grande oferta que Deus já fez por nós. Assim como nós falamos no credo apostólico hoje também, que Cristo morreu e ressuscitou para nos dar perdão dos pecados.
E esse é um presente, é algo que Deus nos dá. Assim, Ele nos dá a vida eterna. Ou seja, Deus ofertou para mim, para você, aquilo que tem de mais precioso, que é o seu Filho Jesus. Jesus se ofereceu em sacrifício na cruz para nos dar algo que não dá para comprar, que é a salvação, a vida eterna, o perdão dos pecados. Se Deus que está conosco através de Cristo Jesus. E assim, diz o Salmo 146:5 que lemos hoje: feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó. Nós, como filhos de Deus, sabemos disso, reconhecemos isso, que Deus nos ajuda em tudo mesmo. Aquele que põe a sua esperança no Senhor, seu Deus, aquele que espera no Senhor, aquele tem tudo. Como cantamos no hino antes dessa mensagem, o universo é de Deus e Ele nos coloca como administradores, não nos deixando faltar nada. Tudo aquilo que precisamos para a vida e o sustento Ele nos concede. Porque nós merecemos? Não, porque Ele é um Pai misericordioso e por causa do seu Filho Jesus, que foi concedido em oferta na cruz por amor a todos nós. E esse Jesus, o Salvador, é o que queremos anunciar no nosso viver diário, não só através da igreja, mas através da vida de cada um de nós. Que assim Deus nos conceda em sua graça. Amém. Nós vamos fazer oração e na oração incluiremos os aniversariantes desta última semana. No dia 1º, a Bruna Lenara Farias da Silva, a Sandra Maria Sterberg. No dia 3, a Ellen Laufer e Gabriel Hartmann. No dia 4, o Leonardo Heinheimer e Melita Spindler. No dia 5, Ademir Wingert e Judite Strasburger. No dia 6, João Lemos e Marilena Peltz. No dia 7, Lisiane Moraes. São esses então os aniversariantes desta última semana. Também quero incluir na oração alguns pedidos. Continuamos sempre orando pela dona Miriam, que já está super bem, né? Provavelmente, estou aí contando aí, provavelmente num dos próximos cultos ela vai estar aqui presente conosco também, porque ela está muito bem mesmo, graças a Deus. Tem a Simone, né, que é a nora da dona Marina, né, que está ali nessa batalha ali com câncer, que Deus cuide dela. E a irmã da dona Ivone, né, a Marta, que Deus cuide dela também está nessa luta aí com câncer. Não sei se tem mais algum pedido, Leandro? Aniversário do casamento da Daiane. Da Daiane? Então tá bom. Quarta-feira passada? Que vem. Quanto tempo? 14 anos, mas olha só, Deus abençoe ricamente então o matrimônio. Quero convidá-los então a ficar em pé para falarmos com Deus em oração. Querido e amado Pai Celestial, queremos reconhecer com gratidão tudo que o Senhor nos concede em generosidade, tanto com bens, saúde e tantos outros dons em nossa vida. Muito obrigado também por entregares o teu Filho Jesus, o nosso Senhor, que nos dá perdão, nos dá salvação. Agradecemos pelo dom da vida, a família, amigos,
Agradecemos pela saúde, agradecemos pelos aniversariantes desta semana que foram mencionados há pouco, também pelos 14 anos de matrimônio do Leandro e da Daiane. Derrama as tuas bênçãos em suas vidas. Pai bondoso e querido, queremos também te pedir para que cuide de todos os que estão com problemas de saúde. Alguns já estão se recuperando, te agradecemos, mas continua cuidando deles. Dona Miriam, a Marta, a Simone e tantos outros que agora nós não mencionamos o nome, mas o Senhor sabe quem é. E é aquele que está na nossa lembrança também agora, neste momento. Um familiar, um amigo, um colega de trabalho, de escola, ou até nós mesmos. E restabelece a nossa saúde. E que o Senhor mantenha firme a fé na vida de cada um nesses momentos de provação que sempre passamos. Cuida, querido Deus, e abençoa todas as famílias e todos os lares. Conforta enlutados. E que possamos, reconhecendo as bênçãos que recebemos da Tua mão, generosa e graciosa, também ofertar sempre com gratidão, no propósito de anunciar o Evangelho de Cristo. E nos ajuda, querido Deus, a administrar os bens que recebemos, para o bem de cada um de nós, da nossa família, e assim também para a proclamação do Evangelho. Que o Senhor abençoe o Teu reino, abençoe o nosso meio, abençoa o trabalho da congregação São Lucas, da congregação São João, da congregação Cristo para Todos. Desperta líderes, que possamos nos colocar à disposição para servir também das mais diversas formas que se apresentam à nossa frente. Que possamos assim, querido Deus, sendo servos e instrumentos na pregação da Tua palavra, colocar os nossos dons, nosso tempo, nossos bens, nossas orações em Teu reino. Derrama as Tuas bênçãos sobre cada um de nós. Nós te pedimos e agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Queremos nos preparar para esse momento de Santa Ceia. Vamos usar da liturgia contemporânea, então, algumas partes. O Senhor esteja com vocês e com você também. Elevem o coração, já o temos com o Senhor. Vamos dar graças ao Senhor nosso Deus. Fazemos isto, pois é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e do nosso dever, que em todos os tempos e em todos os lugares te damos graças, ó Senhor Santo Pai, poderoso, eterno Deus, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a companhia celeste, louvamos e engrandecemos o Teu glorioso nome, exaltando-te sempre, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Os céus e a terra estão cheios da Sua glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito, bendito, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças a Deus, depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo, que é entregue por vocês, façam isso em memória de mim. Assim também, depois do jantar, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos, dizendo: bebam todos vocês, porque este cálice é a nova aliança feita por Deus com o seu povo, através do meu sangue, que é derramado por vocês para o perdão dos pecados. Cada vez que vocês beberem deste cálice, façam isso em memória de mim. Que a paz de Cristo esteja contigo, hoje e sempre. Amém. Podemos nos sentar? Falamos: Senhor, agora despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois com os meus olhos já vi a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos, luz que mostra o caminho aos gentios e que dá glória ao teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre será. Amém. Querido e amado Deus, neste culto de hoje, ouvimos a Tua Palavra, recebemos a Santa Ceia, e Te agradecemos, porque através da Palavra e da comunhão recebemos perdão dos pecados, fortalecimento na fé, e que esse aumente o nosso amor para contigo e para com o nosso próximo. Que o Senhor nos encoraje a testemunhar Cristo para todos, e que possamos, pela ação do Espírito Santo, viver uma vida santificada de testemunho em nosso lar, trabalho, estudo, onde nós vivemos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Recebam a bênção de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.